pessoal, eu sou a Luciana Freitas, estou aqui para gravar mais um vídeo do projeto Minutos de Evangelho. Este trabalho foi desenvolvido pela equipe da USE Distrital Santo Amaro, em parceria com muitos palestrantes daqui da região de Santo Amaro, e hoje nós gravaremos o último vídeo, porque já chegamos ao último capítulo, né? Esse estudo continuado do Evangelho chega hoje ao estudo do último capítulo, que é o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Nós iniciamos esse projeto em abril, assim que foi indicado o isolamento, né, devido à pandemia. Então, nós fechamos as nossas casas e procuramos uma forma de ser úteis, de nos mantermos ativos, produtivos, né? Apoiando os amigos e as casas espíritas da nossa região. Então, nós nos aventuramos nesse mundo digital, começando a gravação desses vídeos, a fazer contatos com outros palestrantes para o desenvolvimento do trabalho. E quando nós começamos esse trabalho, a gente nem sabia exatamente como fazer, né? Tivemos todo tipo de dificuldade. Gravamos vídeo de cabeça para baixo, tivemos muita dificuldade em fazer upload, download de arquivo. Gravamos o mesmo vídeo 10 vezes, até ele ficar razoável. Mas também tivemos muita ajuda e tanta coisa deu certo. A primeira ajuda que tivemos foi o nosso amigo Ronaldo, do CEDAM, Centro Espírita Dr. Ailton Nogueira, que se prontificou a editar os nossos vídeos, né? Porque quando o vídeo estava pronto, a gente falou, e agora? O que faz, né? Precisava desse talento de edição, de corrigir, né? Coisa que até hoje eu não sei exatamente como que ele faz, para que o vídeo ficasse com qualidade, para a gente poder publicar. Muito obrigada, Ronaldo. E a segunda ajuda foi que logo que a gente pensou nesse projeto, o plano era que a equipe da USE gravassem os vídeos, né? Então seriam cerca de 6, 7 pessoas. E com o desenvolvimento do projeto, a gente falou, não, vamos chamar não sei quem, vamos chamar... E todo mundo que a gente começou a chamar, topava. E aí o nosso trabalho foi ficando muito melhor, né? Com outras visões e, de certa forma, unindo as casas, os trabalhadores, enriquecendo muito este projeto. E assim, nós produzimos 56 vídeos divulgando o Evangelho de Jesus. Nós sabemos que não esgotamos os temas, mas nós concluímos este trabalho com muita alegria. Hoje eu tenho a feliz missão de apresentar o estudo do capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. E olha que bacana, né? Depois de 27 capítulos que Kardec e o plano espiritual nos revelaram os ensinamentos de Jesus de forma aprofundada, né? Com tantos depoimentos, explicando, né, a fala de Jesus para que a gente pudesse entender e se transformar, né? Depois do capítulo 27, que foi o Pedir e Obtereis, que fala muito sobre a prece, Kardec achou necessário mais um capítulo, colocando as preces ditadas pelos espíritos para que servissem de base para nós, né? Por que será que ele teve mais esse cuidado conosco, retornando ao assunto prece, explicando, né, de forma detalhada, dando exemplos? Eu acho que esse cuidado de Kardec é porque nós ainda temos dificuldade em compreender o valor da prece, em enxergar a sua eficácia e até mesmo em fazer a prece. Eu estava conversando hoje mesmo com meu filho André, de 9 anos,
sobre a importância da gente comer bem e fazer exercícios físicos para que a gente não fique gordo, né? E o André me respondeu assim: eu não vou fazer atividade física. Na hora da prece, eu peço a Deus para não ficar gordo. Eu falei, filho, não adianta pedir para Deus para não ficar gordo, né? É uma questão do corpo. Se a gente come muito, e não gasta, a gente acaba engordando, né? Mas por que eu tô falando isso? É porque através da prece nós podemos pedir tudo a Deus. Podemos pedir saúde, emprego, felicidade. Podemos pedir um marido, um namorado, uma esposa. Podemos pedir filhos. Podemos pedir chuva, sol, riqueza. Nós podemos pedir tudo. Mas Deus vai poder nos dar tudo que nós pedimos? Não, né? Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos, né? Não é em tudo que ele vai nos atender. E o Evangelho, ele nos diz assim, ó: o que Deus nos concederá, se pedirmos com confiança, é coragem, paciência e resignação. Então, isso não vai faltar, ele vai nos dar sempre. Mas com relação ao fazer a prece, né? Muitas vezes nós não sabemos quais termos usar. Precisa falar, tu és, ó Senhor, vós sois. Precisa usar um monte de adjetivo na prece? A prece precisa ser falada? Se precisa ser falada, é em voz alta ou em voz baixa? Nós ainda temos o hábito de pedir que outros rezem por nós. Será que a prece do outro é melhor do que a nossa? E no centro? No centro é muito comum os dirigentes de sala, de estudo, né? Falam assim, quem pode fazer a prece pra gente? E fica aquele silêncio, né? As pessoas têm vergonha, as pessoas comparam, né, a prece de um, a prece do outro. Tem também aquele pessoal mais corajoso, que na hora de fazer uma prece, faz uma prece longa, que não acaba nunca. Vai pedir pela família, fala o nome da ciclano, do beltrano, né, da família inteira. Vai pedir pela paz do planeta, elenca o nome dos países, né, as cidades. E aí quem está acompanhando essa prece já não consegue mais, porque o pensamento não acompanha, a pessoa cansa. O capítulo 28, ele vem nos ajudar com todas essas questões. E ele começa com a seguinte frase. Olha que frase importante e profunda para a gente pensar. Com relação à prece, a forma não é nada. O pensamento é tudo. Faça cada qual a sua prece de acordo com as suas convicções e da maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. Os espíritos, eles não prescrevem nenhuma forma absoluta de prece. A coletânea, apresentada no capítulo 28, ela tem 3 objetivos: orientar as nossas ideias, chamar a nossa atenção sobre os princípios da doutrina e ajudar as pessoas que têm dificuldade em exprimir as suas ideias, em formular os seus pensamentos. Lembrando que a finalidade da prece é levar a nossa alma a Deus. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, desde que sejam ditas de coração e não apenas com os lábios. Não são só as nossas preces que servem, não. Deus é muito grande, ele não faz distinção da forma que a pessoa faz a sua oração. O importante é que ela seja feita com o coração. A prece, ela precisa ser compreensível. Aquele hábito antigo que as pessoas tinham de fazer prece em outras línguas não tem serventia
ou melhor, é mais difícil, porque quando você está falando uma coisa que você não entende, como aquilo vai, né, tocar o seu coração? Torna-se um ato maquinal, uma simples repetição de palavras. E aí não transforma, né, os nossos sentimentos, não mexe lá dentro. A prece deve ser simples e concisa. Cada palavra deve ter o seu valor, exprimir uma ideia, tocar uma fibra da alma e nos levar à reflexão. Então, a prece pode ser feita em qualquer lugar. Basta que a gente consiga se recolher internamente, acalmar os nossos pensamentos, acalmar as nossas emoções e nos colocar diante de Deus. Isso pode ser feito no silêncio do seu quarto, isso pode ser feito no transporte público, onde você estiver. E ainda, nesse momento de recolhimento, nos colocarmos diante do Pai, contando para Ele as nossas alegrias, as nossas preocupações, os nossos medos. E mentalmente, nessa conexão, a gente vai perceber as respostas que Deus nos envia, os seus conselhos. Tem uma historinha que conta que um moço chamado Zé ia à igreja todos os dias e dizia: "Oi, Jesus, aqui é o Zé." Simples assim, né? Como quem diz: "Eu tô aqui, Senhor, conte comigo." Porque na prece o que importa é o coração, a conexão. Madre Teresa diz que quando ela faz a prece dela, ela não fala, ela só escuta Deus. E ela diz que Deus também não fala, Deus só escuta. É um momento de estar juntos, né? De sentir a presença do Criador nas nossas vidas. Aqui no capítulo 28, tem cinco tipos de preces que eu vou apresentar para vocês. A primeira que apresentada aqui são as preces gerais. Então, existem 3 tipos de preces gerais. A primeira é o Pai Nosso. O Pai Nosso, essa prece que nos foi ensinada por Jesus, tem ela é especial, porque ao mesmo tempo que ela é concisa, curta, ela é muito profunda. A gente que na hora do cansaço faz o Pai Nosso assim, né? Pai nosso, está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, só palavras. Mas lendo aqui no Evangelho, ele fala o que tem por trás de cada frase, a profundidade dessa mensagem. Eu deixo o convite para vocês, tá? Abre aqui e vê cada frase, o que tem por trás dela, qual a mensagem de cada uma das frases do Pai Nosso. Ainda nas preces gerais, ele sugere as preces pelas nossas reuniões espíritas e preces pelos médiuns. É muito comum no centro espírita, lá no Naufé, por exemplo, eu estou sempre falando isso, né? Que Jesus, ele nos diz que onde estiver 2 ou mais em seu nome, lá ele estará, né? A gente sempre fala isso, principalmente quando a casa está meio vazia, para dar uma moral, mas é verdade, Jesus nos disse isso, né? Onde estiver 2 ou mais reunidos em seu nome, ali ele também estaria. Não basta estarmos juntos fisicamente para estarmos reunidos em nome de Jesus. É preciso a comunhão de intenções e de pensamentos voltados para o bem. O isolamento social nos mostrou isso, a necessidade que temos de estar juntos. Se não fisicamente, né, com certeza de forma virtual e de forma espiritual. Eu tenho certeza que a gente aprendeu isso, né, essa lição
nesse momento. Quando nos conectamos pelo amor, pelo desejo de aprender, de servir na causa do bem, com certeza Jesus e os seus emissários estão entre nós. Porque espírito evoluído é assim, ele tem um grande poder de irradiação, né? E ele pode estar simultaneamente em muitos lugares. O segundo tipo de prece apresentado nesse capítulo são as preces pessoais, aquelas que fazemos para nós mesmos. Kardec elenca algumas situações e dá aqui um exemplo de prece para cada uma dessas situações. Então, tem prece para pedir proteção ao nosso anjo da guarda, prece para afastar os maus espíritos, prece para pedir ajuda para corrigir um defeito, prece para resistir a uma tentação e também para agradecer quando vencemos uma tentação. Tem uma prece que eu destaquei, que é prece para pedir um conselho. Sabe aquelas situações que a gente não sabe o que fazer? Estamos indecisos diante de uma situação que a gente precisa se decidir? O Evangelho nos sugere que nós façamos uma pausa e façamos uma prece. Não agir de forma impulsiva, impensada, porque todos os nossos atos têm consequência. E sempre pode-se pedir a assistência dos espíritos protetores. Então, a prece sugerida no Evangelho diz assim: em nome de Deus Todo-Poderoso, vós, bons espíritos que me protegeis, inspirai-me na melhor decisão a tomar, na incerteza que me encontro. Dirigi o meu pensamento para o bem e desviai a influência dos que tentam enganar-me. Faz essa prece, né? Conecta com o bem e aguarda que as melhores decisões serão tomadas. A gente pode ainda fazer preces agradecendo por um favor obtido, pedindo ajuda para superar uma prova, diante de um perigo. Tem a prece ao escapar de um perigo, a prece para o momento de dormir, prece em situações que nós prevemos a nossa morte próxima e prece nas aflições da vida. Quem não tem aflições na vida, né? Viver aqui no nosso nível evolutivo, no nosso planetinha azul, é uma vida de aflições, de incerteza. Então podemos pedir qualquer coisa a Deus e Ele pode nos atender quando o nosso pedido tenha uma finalidade útil e séria. Que nem sempre vamos receber o que pedimos, porque Deus nos dá aquilo que precisamos. Então, se nós não recebermos aquilo que pedimos, não devemos nos abater por isso. Precisamos entender que a privação de algo é para o nosso bem. Pode ser uma prova, uma expiação, e que as dificuldades da vida devem ser suportadas com resignação. E devemos nos utilizar da prece para nos fortalecer, nos orientar, buscar ajuda para superarmos os momentos difíceis que surgirão na nossa caminhada. O terceiro tipo de prece são as preces pelas outras pessoas. Nós devemos rezar pelos outros e Kardec elenca as seguintes situações. Pelas pessoas que estão em aflição, podemos rezar agradecendo por uma coisa boa que aconteceu com o outro. Olha que bacana! Normalmente, quando acontece uma coisa boa com o outro, a gente não reza. Na verdade, a gente fica até com uma invejinha. A gente assim, né? Algumas pessoas, né? A gente fala assim, ó Deus, ó eu aqui.
Mas o certo mesmo, é a gente se alegrar com o bem do outro, com o sucesso, com a prosperidade. E podemos fazer uma prece, agradecendo por essa alegria. O Evangelho nos diz que podemos rezar pelos inimigos e os que nos querem mal. Como é difícil rezar pelos inimigos, mas Jesus nos disse: amai os vossos inimigos. Isso não quer dizer que nós teremos pelos inimigos a mesma ternura que dedicamos aos amigos, mas precisamos nos esforçar para perdoar as ofensas, perdoar todo o mal que nos fizeram e pagar o mal com o bem. E aí, no Evangelho, tem um exemplo de prece, até bem comprida, que começa assim: meu Deus, perdoa o fulano que me fez o mal, como desejo que o Senhor me perdoe. Se prestarmos atenção na oração do Pai Nosso, a gente fala meio a mesma coisa. A gente fala: perdoai as nossas ofensas à medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É até mais grave, porque a gente combina com Deus: ó Senhor, à medida que eu conseguir perdoar, o Senhor me perdoa. E às vezes a gente repete sem nem entender o que a gente está falando. Ainda na prece pelos outros, tem orações lá para agradecer por um bem concedido ao inimigo. Podemos rezar pelos inimigos do espiritismo, prece por um nascimento e prece por um agonizante. A prece por um agonizante, por alguém que está próximo da desencarnação, é até natural para nós, né? Quando nós estamos nessa situação, vemos alguém que está sofrendo, né, no momento de partir, automaticamente a gente conecta com Deus e a gente fala: Senhor, ajuda esse espírito a se libertar da matéria, né? Porque já não serve mais. Mas a prece por um nascimento, eu acho que é um pouco menos feita por nós, mas também é muito importante. Quando um bebezinho nasce, né, é um espírito que retorna para uma nova luta, para uma nova caminhada nesse planeta que é uma escola para todos nós, né? Então podemos rezar, pedindo amparo, proteção para esse espírito que retoma num corpinho frágil, né? Rezar pelos pais, que eles compreendam a importância da educação, a importância do seu papel na vida dessa criança. Quarto tipo de prece são as preces pelos espíritos. Podemos rezar por alguém que acaba de desencarnar e também pelos que já desencarnaram há mais tempo. Nossos amigos que já retornaram ao plano espiritual, né? Porque somos muito mais que matéria. Somos espíritos vivendo uma experiência na matéria. Então devemos rezar pelos pais, mães, filhos, porque as nossas preces chegarão até ele, né? Levando o nosso abraço, o nosso desejo do bem, né? De que eles sigam caminhando, porque um dia todos nos reencontraremos. Podemos rezar por um inimigo que já partiu. É a caridade além túmulo. Devemos rezar pelos criminosos. E aqui o Evangelho faz até uma brincadeira. Ele diz assim: se a eficácia da prece fosse proporcional à extensão delas, as mais longas deveriam ficar reservadas para os mais culpados, porque eles são mais necessitados do que os que viveram santamente. Recusar a prece aos criminosos é falta de caridade e ignorar a misericórdia de Deus. Aqui no nosso dia a dia,
quando a gente vê uma notícia de um crime, naturalmente a gente fica doído pela vítima, né? A gente toma o partido, a gente reza pela vítima e muitas vezes amaldiçoamos o criminoso. É um irmão nosso, gente, que ainda está cometendo erro, que precisa das nossas preces. Esse olhar de misericórdia, de caridade, é uma questão que a gente precisa desenvolver. Rezamos também pelos suicidas. Nós sabemos que não temos o direito de dispor das nossas vidas, que só cabe a Deus retirá-la. Mas devemos rezar, sim, pelos nossos irmãos que não tiveram força diante das dificuldades, pedindo que Deus abrande as suas dores, os proteja, ok? Por fim, a prece pelos espíritos arrependidos e pelos espíritos endurecidos. O último tipo de prece, indicado no capítulo 28, são as preces pelos doentes e pelos obsediados. As doenças, elas fazem parte das nossas provas enquanto encarnados, né? Quem tem corpo corre esse risco, né? Pode ficar doente. E se uma doença surgir, nós precisamos nos resignar, aceitar a situação e procurar ajuda. Não é para ficar sofrendo. Ah, não, Deus mandou uma doença, então, né, vou morrer dela. Não, né, nós temos esse poder, né, temos a medicina. Então, o Evangelho nos diz, procure a ciência, use as medicações, as terapias indicadas pela medicina e use também os recursos disponíveis no centro espírita, o passe, a mediunidade de cura e a prece, né? Porque essa ajuda, ela nos cura. Então, utilizemos todos esses recursos. E com relação à obsessão, a gente sabe que a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Ela apresenta-se de várias maneiras, desde a mais simples influência moral até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Para nos proteger da obsessão, precisamos fortificar a nossa alma, trabalhando pela nossa própria melhoria. A prece é uma ferramenta poderosa para todas as circunstâncias da vida. Orar é pensar em Deus, entrar em conexão com Ele. Jesus orava enquanto esteve encarnado entre nós, e nós também devemos fazer as nossas orações. Ore do seu jeito, faça de coração, não se preocupe com as palavras. E se for difícil, né, conte com a ajuda aqui. No capítulo 28 tem muitas preces, que nem eu falei para vocês. Eu contei, são 45 modelos de prece para nos ajudar a estabelecer essa conexão espiritual. Façamos da prece um hábito. O hábito de estarmos em boa companhia, na companhia de Deus e dos bons espíritos, né? Que possamos nos conectar com Ele a cada amanhecer, agradecendo por tudo que temos, pedindo seu apoio, os seus conselhos, pedindo força e resignação. Eu finalizo a minha apresentação agradecendo a vocês que nos assistem. Deixa seu comentário, manda um joinha, agradecendo a todos os palestrantes, a todos os alunos e estudantes que fizeram parte desse projeto, deixando o resultado ainda melhor. Eu vou sentir saudade desse trabalho, tenho certeza que, né, todo mundo vai. Logo a gente inventa e cria um projeto novo, tá bom?
para a gente continuar conectado junto aí no próximo ano. Em nome da USE Distrital de Santo Amaro, desejamos do fundo do coração que este trabalho tenha tocado os nossos corações, trazendo o Evangelho de Jesus ao nosso dia a dia, nos amparando nessa missão diária de sermos melhores. Muito obrigada e até a próxima.